Boa tarde, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, participando dessa live, dessa preparação também aí dessa grande festa, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, e também aí numa paróquia aí do Padre Fábio, né, que é a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, imagina. Então, aqui nós estamos com uma proteção da Nossa Senhora muito especial, né? Amém. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, e é muito bom, é uma grande alegria poder falar de Guadalupe, porque desde que eu conheci pela primeira vez, né, a história dessa aparição, me tocou muitíssimo, né, muito, muito. E à medida que eu fui estudando, fui descobrindo cada vez outras coisas, né, outros aspectos dessa aparição. E a verdade é que é um estudo contínuo, porque se você for ver lá no México, existem inúmeros grupos de pesquisa em cima das aparições de Nossa Senhora, e sobretudo do manto, né? Desse manto onde ela plasmou a sua imagem, né? Então é a única imagem que a própria Nossa Senhora plasmou de si para nós, né? Então também tem essa, vamos dizer assim, esse algo tão especial nessa aparição. Então, bom, como disseram aqui, o foco dessa live seria explicar um pouco melhor todo o entorno, né, da aparição, para que vocês conheçam mais, tenham mais devoção à Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, muito bom, né? Muito importante isso, que vocês cresçam cada vez mais na devoção à Nossa Senhora, porque de fato é nossa mãe, e em Guadalupe ela vai aparecer muito como mãe, muito. É muito bonito, né? Vocês devem conhecer o diálogo entre ela e o Juan Diego. É um diálogo maravilhoso. Eu nunca vi um diálogo tão simples, tão interno. Nossa Senhora vai se dirigir ao Juan Diego como meu filhinho, meu queridinho, e o Juan Diego, da mesma forma, vai se dirigir para ela assim, sem duvidar nada. A primeira vez que já vê, já vai falar minha senhorinha, minha mãezinha, minha menininha. Enfim, é tudo nesse clima assim que se desenvolve essas aparições, que foram poucas, na verdade, foram 4 aparições, e deixaram tanta marca, na verdade. Então, para vocês entenderem todo o sentido dela, a verdade é que precisaríamos aqui dar um curso muito grande, né? Mas vamos tentar sintetizar de alguma maneira. Então, eu pensei em começar falando dos franciscanos. Vamos nos colocar no lugar dos franciscanos que foram para o México para a sua evangelização, para fazer a evangelização desse país. E quando que eles chegaram na cidade do México? Chegaram no México e ali naquela região? Em 1524. 1524. E o que eles viram quando eles chegaram ali? Em primeiro lugar, eles viram um povo extremamente religioso, né? Uma religiosidade muito rica, muito elaborada. Eu acho que, não sei se tem algum outro povo, com certeza tem, mas aqui chama muito a atenção, como os astecas, eles tinham uma religiosidade rica, profunda, eram extremamente coerentes, então eles vão se deparar diante dessa realidade, ao mesmo tempo sanguinários, porque nós vamos explicar aqui, eles mantinham o Deus, a representação de Deus para eles, que era o Sol, com o sangue de corações palpitantes, de corações de seres humanos. Então, eles viviam fazendo sacrifícios humanos para alimentar o Sol, né? Bom, então, eles viram um povo extremamente religioso, um povo que, ao mesmo tempo, tinha esses sacrifícios terríveis, né, que eram contínuos, e então eles se depararam com uma enorme dificuldade de evangelização,
Como que eu vou evangelizar um povo que acredita tanto naquilo que eles praticam, naquilo que eles vivem? E depois também eles encontraram um povo profundamente deprimido, né, com os índios se embriagando, se matando, né, e vamos explicar por que estava acontecendo isso, eles estavam esperando a destruição da civilização deles. Então, estavam até preocupados os franciscanos, puxa, não vamos poder nem sequer, vamos dizer assim, né, evangelizar esse povo, porque ele próprio eles estão se autodestruindo aqui, né? Em 1528 vai chegar o primeiro bispo, né, do Novo Mundo, como assim era chamado, que chamava Dom Juan Zumárraga, né? É um grande homem. Mesma coisa, ele vai chegar, né, e vai se deparar com essa situação, ele vai ficar muito preocupado, e vai chegar uma hora que ele vai escrever uma carta para o rei da Espanha, pedindo auxílio, pedindo ajuda, né, se era possível fazer algo nesse sentido, e também pedindo, assim, com toda a força do seu coração, um auxílio do céu, que vai ser ouvido, né? Ele vai perceber que veio esta ajuda do céu com a aparição de Nossa Senhora um pouco depois, porque ele vai chegar em 1528 e as aparições de Nossa Senhora serão em dezembro de 1531. Muito bem, então, bom, antes de começar a falar um pouco da religiosidade asteca, então o Dom Juan Zumárraga, né, ele fica felicíssimo, né, quando ele vê a imagem de Nossa Senhora ali, estampada no manto, no aiate lá do Juan Diego, e já acredita na hora, né, lógico, vendo aquilo, que é uma manifestação sobrenatural, apesar de que isso vai demorar um pouco para que os outros também acreditassem naquilo, né, que era realmente divino, mas houve um fato, começou a haver um fato que todos eles ficaram perplexos, todos os franciscanos e o bispo, que a partir daquele momento, os índios, quando olhavam a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, se convertiam na mesma hora. E começou um fenômeno de milhares de índios vindo de todas as partes daquela região, ali do México, percorrendo distâncias enormes, fazendo fila para ver a imagem de Nossa Senhora e se convertendo ao mesmo tempo. Veja só o que aconteceu. Em 5 anos, se estima que 9 milhões de índios se converteram. Imagina se os franciscanos iam conseguir fazer isso na sua evangelização. Se alguém iria conseguir fazer isso? Ninguém. Aliás, nunca houve na história do cristianismo um fenômeno tão grande quanto esse de conversão, de adesão ao cristianismo. São números astronômicos. E eles começaram a pensar assim, mas espera aí, o que está acontecendo, né? Por que eles olham para essa imagem e eles se convertem? E eles vêm pedir imediatamente o batismo. Então, o que eles fizeram? Começaram a ir atrás, conhecer mais a religiosidade asteca, e aí eles foram encontrando as respostas. Então, vamos tentar explicar um pouco, linhas gerais, porque ela é realmente ela é muito rica, muito elaborada. De uma maneira sucinta, nós podemos começar dizendo que havia uma lenda deles de 4 sóis. E essa lenda dizia que estes 4 sóis, né, que criavam uma civilização, né, eles foram destruídos. E
depois desse último sol, a Terra, como anteriormente, né, ficou toda desolada numa imensa escuridão. Então, os deuses vão se reunir para gerar um novo fogo, produzir um novo fogo, para que desse fogo surja um novo sol, que seria o quinto sol. Então, eles se reúnem, eles estão ali ao redor desse fogo, e um, um Deus mais jovem, mais prepotente, assim, né, com uma atitude mais soberba e tal, foi se aproximando do fogo. O que que ele tinha que fazer? Ele tinha que se jogar no fogo para se transformar no sol. Então ele foi se aproximando, se aproximando. Quando chegou ali, ele não teve coragem, né? Não se jogou. E vendo isso, um outro Deus, ancião, mais debilitado e tudo, começou a se aproximar do fogo, foi se aproximando e se jogou. E se transformou no quinto sol. Só que esse Deus, o anterior, prepotente, soberbo, vendo a coragem desse outro Deus, ele se aproximou novamente do fogo e se jogou. E os outros deuses ficaram apavorados, eles pegaram um coelho para apagar o fogo. E apagaram o fogo. E, é, quem se transformou esse Deus, esse segundo Deus? Se transformou na Lua. Né? Então eles viam a Lua como esse Deus que foi formado através, esse astro que foi formado através desse Deus que se jogou na Lua. E a face do coelho ficou estampada na Lua. Então eles explicavam que essa imagem, essa sombra que a gente vê na Lua, era a face do coelho. Então veja só como já está bastante elaborado aqui essa mitologia dos astecas, né? E aí o que aconteceu? Esse segundo Deus, ele passa a ser, ele não poderia ser formado, ele não poderia ter se jogado lá no fogo, porque só pode existir um sol. Como ele vai se tornar a Lua, então ele vai se rivalizar com o Sol. Então eles vão ver entre o Sol e a Lua uma batalha cósmica. Uma batalha entre o Sol e a Lua, entre a luz e as trevas, entre a noite e o dia, e entre o bem e o mal. Bom, o que acontece? Esse sol que foi criado, o sol pelo Deus lá ancião, para entrar em movimento, ele foi criado, mas ele não se movia. Para entrar em movimento, ele precisava ser alimentado de sangue de corações palpitantes. Então, o que vão fazer os astecas? Os astecas, eles vão encarar a guerra como algo religioso. Por quê? Porque através das guerras que eles conseguiam prisioneiros vivos para que, através deles, pudessem fazer esses sacrifícios e alimentar o movimento do Sol e vencer a batalha contra o mal, vencer a batalha contra a Lua, as trevas, assim por diante. E se calcula que, por ano, eles chegavam a fazer cerca de 100 mil sacrifícios humanos. 100 mil. Então, nós podemos olhar agora a Nossa Senhora vendo isso, vendo toda essa violência contra os seus filhos, né? Todas essas mortes, todo esse sangue derramado, apesar de ter toda uma retidão ali, um ritual, uma religião, se bem que nós podemos até olhar do ponto de vista demoníaco, né? O próprio demônio pode ter criado essa religião e que Nossa Senhora veio destruir. Nós vamos ver dessa forma, né?
Então, bom, quando que os sacrifícios humanos eram mais intensos? Eram no solstício de inverno. Veja só, como os astecas, estamos falando aqui de sol, lua, agora vamos falar de solstício de inverno, depois vamos falar de eclipse. Eles eram profundos conhecedores dos astros e sabiam prever fenômenos com relação enfim, aos astros, né? Então, o maior momento assim de preocupação dos astecas era, por um lado, quando vinha a noite, porque vinha a lua, né, que imperava solitária no meio da noite e que poderia, a partir daquele dia, tomar posse, vamos dizer assim, ganhar a batalha contra o sol. Então, toda noite gera um momento de temor para os astecas. Depois, outro momento de temor era o solstício de inverno, porque eles já sabiam que o sol fica mais fraco nesse momento. Então, eles tinham que alimentar o sol para que ele mantesse o seu movimento. Então, aí eram feitos muitos e muitos e muitos sacrifícios humanos. Chegava a ser em torno de uns 70 mil sacrifícios humanos no solstício de inverno. Então, se era o total em uns 100 mil, 70 mil era nessa ocasião. Bom, depois, a mãe dos deuses, na verdade, era só um deus. Nós vamos falar que a religião dos astecas é uma religião monoteísta. A mãe do deus era uma deusa e que o monte dela, onde se reverenciava essa mãe, era o Tepeyac, que é justamente onde Nossa Senhora vai aparecer. Então, veja só, Nossa Senhora, que é mãe, ela vai aparecer no monte da mãe do Deus. Né? E essa mãe, para vocês terem uma ideia, ela vestia um colar, né, na simbologia deles, vestia um colar com crânios de bebês. Então, esses bebês, eles eram tirados da barriga das mães, né, onde você aí decepava a cabeça do bebê, do feto ali, e com o crânio fazia o ornamento do colar. Então, veja que coisa tão triste, tão dura, mas era o que eles acreditavam, né? Então, eles viviam isso piamente. Bom, depois, havia uma profecia que, depois que foi fundado o quarto sol, perdão, né? Exatamente, depois que foi formado agora eu já não lembro, acho que é o quarto sol. Depois que foi formado o quarto sol, foi fundada a cidade do México, em 1325, porque eles precisavam escolher um lugar onde daria início essa nova civilização. E havia uma profecia que, no quarto ciclo, e o ciclo para eles era o ciclo do Sol, e esse ciclo era de 52 anos. No quarto ciclo, depois da fundação da cidade do México, haveria um cataclisma. Um cataclisma tão grande que destruiria essa nova civilização. Bom, na verdade, aqui, só corrigindo, de fato é o quinto Sol, né, de que nós estamos falando. Então, depois da geração do quinto Sol, foi fundada a cidade do México, só que havia essa profecia de que seriam 208 anos depois. Então, se você pega 1325 e coloca 208 anos, você chega no ano da aparição da Nossa Senhora, e seria justamente no solstício de inverno, ou seja, em dezembro de 1531, que ocorreria esse cataclisma. E que confirmações havia a respeito desse cataclisma, né, lá para os mexicanos, né, para os astecas, naquela altura? Uma confirmação é que os próprios sábios astecas haviam profetizado
que passaria em breve um cometa, né, sobre a cidade do México, e depois haveria uma eclipse lunar, onde a Lua ganharia a batalha com o Sol e a civilização seria destruída. Então, eles já estavam com isso em mente. Puxa, 1531 está se aproximando, era um pouco antes de 1531, e a nossa civilização vai ser destruída, segundo essa profecia, e agora com essa nova profecia aqui do eclipse lunar. Outra profecia dizia que o rei que foi destronado, um outro rei que foi destronado, ele voltaria para reivindicar o seu reino, e ele viria do Oriente num determinado ano, num determinado dia, e ele viria, o aspecto dele seria com barba, teria um elmo dourado na cabeça, estaria vestido de preto e teria uma cruz no peito. E quem que vai aparecer justamente neste ano e neste dia vindo do Oriente? Hernán Cortés, né, para conquistar o México. Então, quando informam, e quando que vai ser isso? Isso vai ser em 1519. Quando informam Montezuma, que era o imperador dos astecas, que havia chegado, né, este, né, com toda certeza, eles viam lá como esse Deus, né, que viria num determinado momento para tomar o seu reino. Quando Montezuma ficou sabendo, ele ficou totalmente preocupado, ficou pálido, ficou preocupadíssimo, né? E por que o Hernán Cortés ele chegou vestido de preto com uma cruz no peito? Olha só, porque era Sexta-feira Santa, né? E todos eles estavam vestidos de preto. Então, que dado interessante aí. Outra coisa que aconteceu, que estava confirmando essas profecias, que a civilização deles seria destruída, foi a varíola. Por quê? Porque numa dessas embarcações espanholas que foi ao México, havia um escravo africano que estava com varíola. E ele acabou contagiando os astecas, e veja só o que aconteceu. Morreram mais da metade dos astecas. Mais da metade. Um número estrondoso, porque eles não tinham menor, enfim, preparo, né, para essa doença, enfim, não era desconhecida, já tinham lá a medicina deles, pelo menos para as coisas que eles conheciam. Então, agora para a varíola foi uma novidade, enfim, que não sabiam o que fazer, então o povo deles foi dizimado. Fora isso, o Hernán Cortés, ele começou a destruir os templos deles. E os templos, para os astecas, eram o símbolo da civilização asteca. Então, tudo estava concorrendo para se destruir. Então, e como é que se passava isso na cabeça deles? Eles pensavam assim, olha, puxa, nós que adoramos tanto o nosso Deus e que fazemos de tudo para agradá-lo, nós estamos nessa destruição sem fim. Tá? Então, chegaram em tal estado que eles perderam todo o sentido da vida, e eles estavam se embriagando, né? E estavam se matando. Né? E aí, então, vai vir o bispo, né, Juan de Zumárraga, em 1528, ele vai pedir essa ajuda do céu, e Nossa Senhora vai aparecer nessa figura, né, que agora nós podemos olhar para essa figura, se pudessem aqui colocar, para que pudéssemos agora começar a fazer uma interpretação dos símbolos dessa figura, e esses símbolos eles são tão ricos
que eles se chamam de Códice Guadalupano, né? O Código de Guadalupe, né? Porque é como se fosse toda uma linguagem muito, muito rica, onde nós vamos descobrindo inúmeros aspectos nessa imagem. Quem olha pela primeira vez, olha sem ter lido nada a respeito, não vai perceber praticamente nada, né? Então, primeira coisa que nós podemos dizer aqui. Então, vamos olhar para o rosto de Nossa Senhora de Guadalupe. O que nós vemos? Nós vemos que ela é mestiça, e então aqui ela já vai trazer uma mensagem, né, de união entre os povos, de união entre os espanhóis e os astecas, né, para que eles se harmonizassem. Também se diz que, como Nossa Senhora ela vai aparecer com o nome de Guadalupe, o nome Guadalupe tem origem árabe. E esse nome ele foi dado a uma região ali da Espanha, muito tempo antes, que é o Rio do Lobo, o significado em árabe, o Rio do Lobo. E há uma Nossa Senhora de Guadalupe, lá na Espanha, né, de séculos antes, 1200 e pouco, agora não lembro exatamente. E Nossa Senhora vai aparecer no México com esse nome. Como é que nós sabemos que Nossa Senhora tem esse nome de Guadalupe? Isso foi porque Nossa Senhora, quando apareceu para o tio do Juan Diego, que estava morrendo, né, Nossa Senhora aparece, o cura e lhe diz que ela se chama Guadalupe. Então, é daí que nós sabemos que o nome dela é Guadalupe. Depois nós vamos falar, ou talvez possamos falar já agora aqui, por que esse nome Guadalupe? Na verdade, Nossa Senhora ela falou em asteca, né? Na linguagem deles, não falou nessa com essa nossa linguagem, né, europeia. Então, o Guadalupe, como está escrito, de acordo com o nosso alfabeto, né? Mas se supõe, porque não há um registro exatamente do como Nossa Senhora teria dito isso em Nahuatl, na verdade, que é a linguagem deles, né? Então, se supõe que seja a união de três palavras que soa Guadalupe. E essas três palavras significariam aquela que esmaga a cabeça da serpente, né? Resumidamente, seria aquela que esmaga a serpente. Então, olha só que interessante, porque Nossa Senhora, ela vai aparecer muito parecida com o que está profetizado no Apocalipse, com o sol, vestida de sol, a lua aos seus pés, né? E Nossa Senhora ela vai vir no final dos tempos para vencer a batalha contra o dragão, contra o demônio. Então ela vai pisar a cabeça da serpente. Então Nossa Senhora ela aparece e dá esse nome de Guadalupe. Que mais coisas que nós vemos aqui nesse rosto? Nós vemos que ele está inclinado, um pouquinho inclinado. E pesquisadores fizeram a medida dessa inclinação e dizem que é exatamente a inclinação da Terra, né? Veja só. Depois a gente pode ver implicações que poderia ter isso, mas não vamos entrar aqui no caso. Depois nós vemos Nossa Senhora com um rosto meigo, né? Um rosto com compaixão, com misericórdia. Muito bem, agora vamos mais adiante. A outra figura aqui. Nossa Senhora ela é envolta pelo sol, e o sol é mais forte aqui no ventre de nossa, na região do ventre, da cintura de Nossa Senhora. Nós já vamos explicar por quê. Se ela é vestida de sol, então isso aqui é um significado de que ela é a representante, né, do Deus, porque o sol para eles era o Deus, então ela está vindo junto com o sol, então representando a Deus. Vamos adiante, outra imagem, os olhos de Nossa Senhora. Então isso é bom, toda essa imagem de Nossa Senhora, o aiate de Nossa Senhora,
tem muitas, muitas coisas extraordinárias, muitas. Uma delas, um oftalmólogo que estudou microscopia eletrônica, um determinado dia, nos anos 70, ele decidiu fazer um exame nos olhos da imagem de Nossa Senhora. E a impressão que ele teve foi tão forte de um olho humano que, na verdade, até ele pensou que seria um ser humano, porque ele até se dirigiu para essa pessoa, suposta pessoa, falando: fica tranquila, né, eu vou só focar aqui o teu olho. Teve uma reação imediata de falar isso, algo parecido com isso, porque ele viu um olho humano, com todas as propriedades que tem um olho humano. Né? E eis que, por surpresa, ele vai ver no fundo do olho 13 imagens. 13 imagens, que estão nos dois olhos. Né? E o que são essas imagens? Então, nós dizemos que essas imagens são o que, vamos imaginar aqui, né, que quando estampou a imagem de Nossa Senhora no aiate do Juan Diego, o que o Juan Diego estava vendo na sua frente? Eram 13 pessoas, entre eles um bispo, né? O Juan de Sumarga. Então, aqui não dá para ver porque é muito pequeno, mas tem estudos e consegue identificar várias pessoas nessa imagem. Vamos mais adiante. A boca de Nossa Senhora, só um detalhe que contam aqui, né, que o lábio inferior, ele cai justo num nó do manto, do aiate. Então, o aiate ele é um tecido muito rústico, feito de cacto. E, então, não só é muito rude, como também muito frágil. Ele não dura muito tempo. Já fizeram inúmeras reproduções da imagem de Nossa Senhora nesses tecidos aí feitos por cacto e não duram mais do que 30 anos. Então, isso já é um outro fenômeno, o fato de, desde 1531, esse manto está lá intacto. Então, esse nó aí fez com que Nossa Senhora... Então, Nossa Senhora é como se estivesse utilizando os próprios defeitos, né, do material para expressar o que ela quer, né, esse leve sorriso dela. Mais adiante, as mãos de Nossa Senhora. Então, nós vemos, primeiro, que ela está em oração, né? E depois nós vemos uma mão mais clara e outra mais escura. Do lado esquerdo, uma mão mais clara e do lado direito, uma mão mais escura, mostrando também ali essa união entre dois povos e duas civilizações. Quando eu falava lá dos árabes, então, esqueci de dizer que Nossa Senhora aparecendo com o nome de Guadalupe e tendo essa tez mestiça, então, no fundo, ela estaria unindo três grandes povos, né? Os árabes, os muçulmanos, os católicos e os astecas. Porque os muçulmanos, até então, eles estavam nessa luta, né, contra os católicos e outras religiões para conquistar todos os territórios, né? Eles estavam lá desde o ano 700 na Europa, tentando dominar toda a Europa. Mais adiante, essa fita que está, né, aqui na cintura de Nossa Senhora, qual que era o significado para os astecas? Que Nossa Senhora estava grávida, que essa mulher estava grávida. Então, isso é um sinal claríssimo para eles. Mais adiante, a flor Cerro Coração, aqui está em espanhol, né? Então, aqui é muito interessante. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a túnica de Nossa Senhora. Essa parte azul, esverdeada azul é o manto dela. Então essa túnica é toda ela cheia de flores. E ela vai representar a terra. Por quê? Porque que representações nós temos aqui? Então, vamos ver se, não sei se vocês percebem, tem, se vocês forem ver, uma grande flor aqui, com uma ponta em cima, né? E o caule arredondado aqui como semicírculo, né? E tendo o início dele no manto de Nossa Senhora. Então, aqui tem muitas coisas, vamos ver, olha. Em primeiro lugar,
a representação da civilização para os astecas era de monte e água. Montes e águas são uma civilização. Então, aqui você tem esse monte e essa água, porque a flor, para eles, nesse formato que estava, era o símbolo de um monte. Né? E o caule, do jeito que está aqui, é o símbolo da água. Então, você tem um monte e a água. Né? Ao mesmo tempo, você tem a flor, né, que está ali, né, e outras flores também que estão em torno ali, ao longo de todo o monte, de toda a túnica. Né? Então, era uma representação da civilização. Outra representação. Para os astecas, as flores eram o símbolo da verdade. Quando alguém transmitia uma verdade, falava que aquilo era verdade, então ele levava consigo flores para testemunhar a verdade. A flor e a raiz também, da raiz sai a flor. Então, a raiz para eles também tinha um significado de verdade. Por isso que Nossa Senhora ela vai dar flores para o Juan Diego, porque quando ele levar essas flores para o bispo, apesar de que o bispo não soubesse, né, é como se então fosse um mensageiro, né, o Juan Diego, da verdade, mensageiro da verdade, porque ele está levando flores. Então, aquilo que eu estou dando testemunho aqui para o bispo é verdadeiro, que eu vejo Nossa Senhora, estou falando com ela. Depois também nós dizemos, bom, essa verdade, como ela tem a raiz, essa flor com o caule surgindo do manto, o manto, ele representa o céu. Por quê? Porque ele está todo estrelado. Então, o manto é a representação do céu e a túnica é a representação da terra. Então, como essa verdade ela nasce do céu, ela é uma verdade celestial. Né? Depois também se diz que a flor, né, que tem esse formato aí com a ponta, significa tepeaque, porque o tepeaque é morro e ponta. Morro e ponta significa tepeaque. Ou seja, que Nossa Senhora ela está aparecendo no tepeaque, justamente naquele morro que era da deusa do Deus. Né? Depois, se você inverte a flor para baixo, vai parecer um coração. E o coração, para eles, era o alimento do Deus. Né? O coração ali com as suas artérias e tal, né? Então, também é outro símbolo que está aí nessa túnica. Então, o que estaria dizendo isso? Né? De que Nossa Senhora, ela é portadora de uma verdade, né, celestial, e ela vai ser a criadora de uma nova civilização. Né? Que é a simbologia aí da flor, né, né, do monte com a água. Pode passar adiante. Então, aqui nós vemos as vestes, né? Então, como falava, Nossa Senhora está com um manto, com as estrelas, e essas estrelas, já se estudou, elas estão exatamente na mesma posição do solstício de inverno daquele ano. Então, se você tirasse ali uma fotografia do céu na noite daquele ano, seria a mesma a posição das estrelas que estão ali. Então, outra coisa milagrosa, né? Como que um pintor poderia fazer uma coisa dessas, né? Então, mais adiante, as nuvens. As nuvens, elas mostram para os astecas que ela está vindo do céu. Nós vamos ver várias coisas aqui. Então, tem o sol, então ela está vindo de Deus, ela está vindo lá do céu, através das nuvens. Também, deixa eu só falar aqui, eles têm um significado mais profundo também das nuvens. Deixa eu só pegar aqui porque é um pouco mais, para gravar aqui é um pouco mais difícil, né? Para eles, estar entre névoas e nuvens pode ter 3 significados. Primeiro, vir de um lugar desconhecido.
Então, Nossa Senhora ela está vindo de um lugar desconhecido, ou seja, lá do céu, né? Segundo, significa abrir um cofre de tesouros espirituais. Então, Nossa Senhora estaria vindo de um lugar desconhecido, trazendo um tesouro de graças. E, em terceiro lugar, ser ouvido, boca e olhos de, de, de uma pessoa que vinha das névoas e das nuvens, ou seja, de um Deus. Então, ela está sendo enviada do próprio Deus. Então, tem toda essa simbologia aí, essas nuvens. Mais adiante, aqui, então, nós vemos um anjinho, né? Também nós podemos ver aqui o Juan Diego, e a gente fala que ele não está nem carregando Nossa Senhora, né? E nem puxando Nossa Senhora. Então, ele está apresentando Nossa Senhora. Então, um mensageiro celestial que está mostrando aquela que vai fazer o quê? Fazer isso que ele está fazendo, o anjo. Ele está colocando a mão no manto de Nossa Senhora e na túnica. Se o manto representa o céu e a túnica representa a terra, Nossa Senhora está harmonizando o céu e a terra, trazendo harmonia ao céu e à terra. E depois, como esse anjo, ou Juan Diego, que seria está calvo, careca, a calvície para os astecas significava sabedoria. Então, ela vem trazer, através de uma grande sabedoria, Nossa Senhora, ela vai trazer essa harmonia entre o céu e a terra. Normalmente, um anjo ele tem as penas de uma pomba. Aí ele aparece com penas de águia. Então esse mensageiro que está aqui também é um mensageiro divino, né? Porque a águia era a representação também, ela estava muito associada com Deus. Por quê? Porque é um animal que voa alto e chega até o sol. E é a águia que levava o sangue na simbologia deles para Deus, para o sol. Então, a águia é um animal muito importante de representação de Deus. Então, ele é um mensageiro do céu. Depois, tem aqui um paralelo que a gente pode fazer entre o Juan Diego e o evangelista São João. Veja só. O nome asteca de Juan Diego significa a águia que fala. Olha que bonito, né? Ou seja, aquele representante de Deus que fala. São João Evangelista, vocês não sabem, não sei se vocês sabem, cada evangelista tem um símbolo. Ele é identificado com um animal. E São João é identificado com a águia. Por quê? Porque ele vai começar, todo esse significado vem do início do Evangelho. O início do Evangelho de São João é divino, né? Vem lá de cima. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, o Verbo se fez carne. Então, desde o início do cristianismo, São João foi associado inseparável de Nossa Senhora. Estava na, na cruz, né? E aqui o Juan Diego também é um companheiro de Nossa Senhora, um mensageiro de Nossa Senhora. Então, mais para frente, pode ir? Já estamos terminando. A Lua. Então, lembra que eu falei que a Lua era o deus rival? Então, aqui tem vários significados. O primeiro significado, Nossa Senhora, ela está provocando um eclipse, porque o Sol está atrás, ela está na frente, e por isso a Lua está negra, né? E então isso é o significado de que Nossa Senhora está destruindo a nuvem, está destruindo o mal. Depois, a palavra México significa no centro da Lua.
Então, Nossa Senhora está ali no centro do México, né, e destruindo todo o mal e vencendo essa batalha entre o bem e o mal. Pode continuar? E aí, praticamente é o ápice da simbologia do manto de Nossa Senhora, que é esse jasmim que está, né, essa flor de 4 pétalas, que está aqui, né, no ventre de Nossa Senhora. E para eles, qual era o significado dessa flor? Ela simbolizava Deus, simbolizava o sol. Então, que Nossa Senhora, ela está grávida, como nós vimos, e ela está grávida de quem? De Deus, né? Que é o sol, ou seja, ela está sendo portadora do verdadeiro sol, que não será destruído, pelo contrário, vai harmonizar todo o céu e a terra e vencer essa batalha entre o bem e o mal e trazer essa, essa harmonia, essa paz a toda a civilização. Então, agora vai adiante. O sapato, a única coisa que a gente diz assim, o sapatinho de Nossa Senhora, é que ele não é pintado. E como ele não é pintado, você pode ver com mais detalhe o próprio aiate. E a pintura que foi feita no aiate, né, por comparação com as outras partes que foram pintadas. Aí você percebe que o aiate ele não teve uma preparação para receber uma pintura. Então, isso, para você fazer uma pintura, você precisa de paro para tinta, para tinta ficar ali, né, naquela base, poder ter as cores e tudo isso. E toda a tinta, vamos dizer assim, desse manto não tem nenhum preparo. Pode ir adiante. Cabelo dividido no meio significava que Nossa Senhora era uma virgem, porque as mulheres casadas, elas usavam aquelas famosas tranças, né, divididas aqui no meio e com o cabelo preso atrás. Mais adiante, o broche. Então, aqui é que é a coroação de todo o significado dessa imagem, porque eles costumavam utilizar um broche nos seus deuses, com algum significado, né? E aqui, o broche de Nossa Senhora é a cruz, né? E ele já tinha ouvido pela catequese que Cristo havia morto uma vez por todos para a nossa salvação, né? Então, aí eles entenderam que esse sol, né, que estava vindo à Terra, né, esse sol, ele, ele vai, ele já morreu uma vez por todos, então já não era necessário mais fazer os sacrifícios que eles faziam, e que, como Nossa Senhora pediu para que o seu santuário lá para o Juan Diego fosse feito lá no Tepeyac, seria o santuário de Deus, e que lá seria aquele renovado esse sacrifício do próprio Deus, não havendo mais necessidade nenhuma dos sacrifícios humanos. Mais adiante. Bom, aí é uma imagem onde vai resumir um pouco o que eu falei dessa simbologia desse códice de Nossa Senhora, né, do manto de Guadalupe. Eu queria terminar essa exposição falando das palavras de Nossa Senhora ao índio Juan Diego, naquele momento que ele estava desesperado. Não sei se vocês lembram toda a história aí, né, que é contada das aparições, também é muito, muito bonita, né? Que vai chegar um momento que na segunda vez que o Juan Diego vai estar com o bispo vai pedir um sinal. Né? Como é que eu sei, né, que está vendo a Nossa Senhora? E o bispo também já sabia que aquele monte, o Tepeyac lá, era um monte da mãe do Deus. Então ele fala, pelo amor de Deus, como assim que Nossa Senhora está pedindo para construir um santuário naquele monte, né? Que não era nem para chegar perto. Bom, mas são as coisas de Nossa Senhora porque ela vai ser a nova mãe, né? Essa mãe do verdadeiro Deus e que vai
trazer todas essas bênçãos aqui à Terra, né? Bom, então, o bispo vai pedir um sinal e ele vai comunicar o Juan Diego a Nossa Senhora, só que Nossa Senhora fala, então vem aqui amanhã que eu vou te dar esse sinal. E no dia seguinte seria segunda-feira, né? Só que quando ele chega na casa dele, ele morava apenas com o tio, porque a sua esposa havia morrido 2 anos antes, em 1529. Ele encontra o tio dele muito mal, muito mal. E o tio só foi piorando. Domingo, segunda-feira, de tal modo que ele nem vai lá para ver Nossa Senhora e pegar o sinal, né? Ele dá um bolo em Nossa Senhora, vamos dizer assim, né? E na madrugada da segunda para terça, o tio já está entrando em agonia e pede para o Juan Diego para ele ir até a cidade chamar um padre que ele quer se confessar, né? Então aí o Juan Diego está desesperado, né? Vai lá para a cidade do México e ele pensa assim: se eu for pelo caminho normal, que é passando lá pelo Tepeyac, né, pelo alto ali do Tepeyac, então a senhora vai aparecer e ela vai me entreter e eu estou com pressa, então vou fazer outro caminho. E ele faz outro caminho, só que Nossa Senhora aparece na frente dele e vai dizer essas palavras aqui que quero dizer agora para vocês, né? Que eu acho as palavras, como a Nossa Senhora aparece como mãe, né? Como eu falei, né? Muito acolhedora e até assim para que vocês tenham muita devoção a ela e toda vez que vocês estiverem aflitos, que vocês recorram a Nossa Senhora de Guadalupe. O que Nossa Senhora vai dizer para ele? Escuta e guardam no teu coração, meu filho menor, que o que te assusta e te aflige é nada. Olha o que Nossa Senhora está dizendo. O tio dele estava em agonia, morrendo, e ela diz que o que está acontecendo é nada. Por que ela vai dizer isso? Porque ela é Deus? Não, mas ela é mãe de Deus. E o que ela pede para o seu filho faz. Então, nessa mesma hora, ela estava aparecendo para o seu tio e estava curando o seu tio, né? Então, escuta e guarda no teu coração, meu filho menor, que o que te assusta e aflige é nada. Não se perturbe o teu rosto nem o teu coração. Não temas esta doença, nem nenhuma outra doença ou coisa dolorosa e aflitiva. Então, isso serve muito para todos nós, né? Mesmo numa situação dramática como essa, Nossa Senhora está falando para não se perturbar, nem o nosso rosto. Não temas essa doença, nem nenhuma outra doença ou coisa dolorosa e aflitiva. Não estou eu aqui, eu que sou a tua mãe. Ou seja, Nossa Senhora, ela nos acompanha em tudo. Ela nos ama com um amor assim que não há palavras para descrever de tão grande que é, né? Não sou eu, não estou eu aqui que sou a tua mãe, não está sobre mim a sombra e resguardo, não sou eu a fonte da tua alegria, ela é a fonte de toda a nossa alegria, por isso que nós dizemos o terço na ladainha, causa da nossa alegria, toda a nossa alegria vem de Nossa Senhora. Não estás debaixo do meu manto e no meu colo, que imagem tão bonita, estar no colo de Nossa Senhora. Por acaso tens necessidade de alguma outra coisa? Nada te aflija ou te perturbe. Nossa Senhora está dizendo aqui, tudo que você precisa eu estou te dando. E se você está passando por isso agora, por essa doença, por essa dificuldade, é que o meu filho está permitindo para o teu bem. No fundo é isso, né? Então, e que ela está dando sempre tudo aquilo que nós precisamos, mas que nós precisamos para quê? Para ir para o céu, para nos salvarmos, para sermos santos,